Nós já o apresentamos ontem, mas para aqueles que não estavam aqui, ele é o presidente da regional, daquela parte do oeste dos Estados Unidos, Califórnia, etc. E está cheio de frio aqui, porque na Califórnia está calor. Mas ele não apanhou ainda o frio da Nova Inglaterra. Isso é apenas uma pequena ameaça. Não é verdade? Então, mas é uma maravilha aqui, especialmente para dormir. Com este friozinho, é uma coisa maravilhosa, que não tem na Califórnia. Dormir com calor é difícil, mas tem lá o ar-condicionado, mas não é a mesma coisa, não é? Sim, senhor. Então nós vamos orar pelo pastor Joel, para que ele continue a falar da palavra de Deus e a apresentar alguns princípios importantes para a família. Família, instituição divina, bênção de Deus, o bem maior que Deus nos deu imediatamente a seguir à nossa salvação. E Deus ama muitas famílias e quer ajudar as famílias e quer providenciar para as famílias. Basta só que as famílias andem na presença de Deus, começando pelo líder, aquele que diz que é o cabeça e é, conforme a Bíblia Sagrada, que é o homem. O homem tem que ser o sacerdote do lar, o homem de Deus. E a mulher é a co-pastora, sacerdotisa, se quisermos, que está ali do lado dele. Eles foram uma equipe, na verdade, irmã Eliane, e vão de vitória em vitória e de bênção em bênção, quando andam na presença de Deus. Pai Celestial, Senhor dos céus e da terra, eu coloco nas tuas mãos o teu servo, pastor Joel, para dares aquela unção poderosa dos altos céus para a vida dele. Senhor, usa o teu servo, ministra para os nossos corações através da instrumentalidade do teu servo, enriquece as nossas almas com a tua palavra. Em nome de Jesus eu peço e agradeço. Amém. Graças a Deus. Amém. Mais uma vez, a paz do Senhor, amados. Privilégio enorme de poder estar aqui com todos os irmãos. E eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito. Deus tem sido tão bom para esse pequeno aqui, que até me deu o privilégio de conhecer vocês. Está vendo como que é? Aleluia! Queridos, estou muito feliz de poder estar aqui no 8º Congresso dos Homens. Estava escrito ali, Guerreiros de Cristo. Que bênção, glória a Deus. Isso é uma vitória. Nós vivemos uma guerra contra as hostes infernais para ganhar as almas para o Senhor, amém? Então louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui na Igreja Ministério Filadélfia, Assembleia de Deus. Quero agradecer já essa oportunidade, esse calor, esse carinho tão especial da igreja que os irmãos têm nos transmitido. Louvo a Deus pela vida do pastor Manuel de Melo. Ele me explicou direitinho, assim que nós nos conhecemos, já falei isso ontem para os irmãos, e daquele dia eu entendi que eu estava ganhando um pai, não é? E trabalhamos juntos 4 anos, ali nas contas da CPAD Patmos, pela convenção. Temos o privilégio de ter o pastor Manuel como nosso vice-presidente da convenção, da Confradeb, e ele tem sido ali uma pessoa de muito equilíbrio para nós, através dos seus conselhos, através daquilo que Deus tem dado, a sua experiência. Também louvo a Deus pela vida da irmã Adelina. Bom estar lá com vocês, um cuidado, um carinho tão especial, irmã Adelina. Deus te abençoe, viu? Eu estou ali sendo cuidado como um filho. Não vou falar que é um rei, um príncipe, não. Filho é filho, é melhor, né? Aleluia. I'm sorry, brother, mas olha, very good. Daddy, mom is good. Deus abençoe. Eu estou muito feliz, irmãos, muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Não vou, assim, invadir muito tempo. Também quero trazer saudação do meu pastor Joel Freire Costa. Estou orando por ele. Também peço oração à igreja do Senhor aqui, aos pastores que estão aqui na nossa retaguarda, a favor do pastor Joel. Tivemos com ele na quinta-feira passada, e assim viajamos para a Califórnia, e de lá já viemos para cá.
e ele já estava reclamando de uma dor nos rins, mas me parece que ele não está bem. E aquela pedrinha lá, não é? Sabe como que é? E só quem põe uma pedra assim tem ideia da dor da pedra, né? Enfim, vamos orar pelo nosso pastor que está com esse problema. E eu trago saudações do nosso pastor, do Ministério do Belém aqui para os irmãos. Amém? Amados, vamos abrir a Bíblia, não é? Nós vamos ler aonde mesmo? Parte B, Josué 24:15. Você quer acompanhar no telão aqui, que eu acho que o irmão vai colocar ali para nós. Josué 24:15. Há várias versões, alguns irmãos já com a Bíblia no celular, não é? Outros aí. O irmão que coloca o versículo aqui, ele está aqui pertinho de mim, não? Onde está ele? Está na sala? Gostaria muito de ver aqui Josué 24:15, se for possível. Amém? 1, 2, 3. Então vamos abrir a Bíblia. Thank you. Diz assim a palavra de Deus: mas se vos parece mal servides ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Gostaria de falar uma coisa com você, e isso vai mexer e abalar com as estruturas do inferno. Nós vamos declarar isso, nós vamos dizer isso em nome de Jesus. Nós vamos repetir isso 3 vezes. Satanás, eu declaro que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você está pronto para dizer isso, amém? Vamos lá? No 3, 1, 2, 3. Satanás, eu declaro em nome de Jesus que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como um bom ensaio, vamos falar outra vez. Satanás, eu declaro em nome de Jesus que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você crê que é assim, então grite comigo. Satanás, eu declaro que em nome de Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Na Califórnia eles dão um aplauso, mas aqui a gente dá glória a Deus. Sorry, pastor. Irmãos, nós falamos ontem e iniciamos o assunto, mas eu quero falar uma coisa do Espírito de Deus ao seu coração nesta noite. Eu entendo que todo culto que nós nos reunimos, a manifestação do Espírito Santo de Deus, e você sabe disso, e eu já observei que o povo aqui é bom de Bíblia, e eu já vou dizer para você, eu não sou um pregador, um evangelista, eu sou um pastor de ovelhas, e eu tenho um prazer enorme de poder pastorear, e eu fico encantado de ver o pastor Manuel aqui, ele dizendo para mim que há 25 anos ou mais, me parece que é por aí, que ele é pastor dessa linda igreja. E eu me surpreendi hoje na feijoada que uma irmã falou para mim: pastor, eu estou aqui há 22 anos, me converti aqui, estou aqui. Isso é tão lindo, irmãos. Eu já não olho mais para a igreja aqui em Danbury, como uma igreja para estrangeiros, ou para uma igreja que nós chamamos missionária, porque não é uma igreja de raiz, não vamos falar isso agora, mas eu olho para essa igreja como uma igreja de raiz. Se você está há 22 anos aqui, quantas coisas aconteceram, não é? Eu vi os adolescentes aqui, com certeza pastor Manuel já apresentou algum de vocês, não é? Aleluia! E essa é a vida de pastor, né? Então, não espere aqui uma grande pregação, com muita eloquência. Com certeza aqui nesse período já passou grandes homens de Deus que impactaram vidas. Mas eu vim aqui humildemente trazer uma palavra e agradeço a Deus pelo convite dos homens, os guerreiros de fé, por essa mensagem, por esse tema, porque Deus falou comigo já há um tempo atrás, e eu tenho convicção plena que você que está aqui nesta noite, Deus vai falar com você. Então, lembrando da igreja primitiva, ele se reunia, quando eles se reuniam, tinham línguas estranhas, tinha cura divina, tinha salvação e tinha libertação.
independente desta mensagem que nós vamos trazer dirigida para não fugirmos do tema e falarmos de família, mas esta noite o Espírito Santo está aqui, dê liberdade a Ele, permita que Ele venha te visitar, e como quando nós estamos falando da palavra de Deus, o milagre acontece, e eu creio em milagre, e eu sou pentecostal, irmãos, amém? Então vamos nos conectar àquilo que Deus tem para nós. Falamos ontem um pouco mais direcionado à família no sentido de esposo, esposa, de casal, amém? Os irmãos que estiveram aqui ouviram essa palavra, está dentro do tema, mas eu talvez hoje vou me dirigir mais um pouquinho à importância da comunicação das gerações. A importância da comunicação das gerações. E vamos falar um pouco assim de pais, filhos, netos. E o Espírito de Deus está aqui para corrigir algumas coisas na nossa vida. Irmãos, é complicado falar desse tema, porque esse tema a gente entra numa ação quase de exortação, e eu sei que o pastor Manuel tem cuidado tanto disso da igreja, mas eu peço misericórdia a Deus e que o Espírito Santo nos dirija. Eu entendo que quando nós nos reunimos, nós, o povo de Deus, pentecostais, de língua portuguesa, então é tão gostoso, né? Eu já ouvi os cânticos aqui, já ouvimos aqui tantas coisas boas, e eu sei que tudo que é dito aqui são palavras do Senhor, e só os cânticos nessa noite já mudariam a história da nossa vida. Mas o grande problema é que desde aqui do púlpito até o irmão que está ali no fundo, que eu só vejo a cabecinha dele ali, agora os olhos, todos nós vivemos um ataque do inimigo para roubar a nossa bênção. E você sabe disso muito bem, na sua particularidade. Estar aqui agora ouvindo a palavra de Deus, nós nos enchemos. E quantos saem aliviados quando saem do culto, porque a palavra tocou, a palavra mexeu, mas no decorrer de um período entre um culto e outro, de 2, 3 dias ou uma semana, nós vivemos um ataque do inimigo. E o que o inimigo veio fazer? Exatamente. Ele veio fazer isso só com os ímpios? Não, senhor. Pastor, mas por que você está introduzindo dessa forma? É a forma que o Espírito Santo está falando no meu coração. Que cada um de nós somos cheios do Espírito Santo e podemos fazer uma mudança radical em Denbury, no estado aqui, não sei, agora Canérica, e nos Estados Unidos inteiro. Mas a verdade é que nós adoramos, cantamos, pregamos, mas vivemos um ataque constante. E isso impede de que nós venhamos ser crentes como a igreja primitiva. O Espírito Santo de Deus está falando ao meu coração primeiramente, que eu sou uma tocha viva, e que se eu conheço a palavra, eu tenho que fazer a influência. E o inimigo ataca primeiramente a família. Os maiores problemas que nós enfrentamos, ele começa dentro de casa. Eu arrisco a dizer que a origem dos problemas que nós, os servos de Deus, enfrentamos, eles começam dentro de casa. O problema financeiro, ele começa no lar. Se o marido ele perde o emprego, ele afeta a família. Se a esposa, dentro da sociedade moderna, não perde aquilo que complementa, ou é mais do que o complemento, não vamos entrar na causa, né? Califórnia, as mulheres ganham mais do que os homens, por incrível que pareça. Parece que é por isso que os brasileiros não querem ir para lá. Pula essa parte. Mas o problema financeiro, ele aporta dentro de casa. O problema da saúde, ele está dentro de casa. O problema do relacionamento, ele está dentro de casa. O desvio de conduta dos filhos, ele acontece dentro de casa. Então, todos vocês e todos nós, quando estamos enfrentando uma guerra, uma luta, uma batalha, ele está acontecendo na família. Mas o Senhor é bom e é maravilhoso, e é misericordioso, porque Ele é o Senhor da casa. Josué tinha conceito total desse assunto, irmãos. Eu e minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor.
Esse é o grande segredo de que eu e a minha casa sirvam ao Senhor. Irmãos, se você parar para pensar na vida de Josué, primeiro que eu não quero me equivocar, eu sei que tem professores aqui, doutores, teólogos, mas Josué no hebraico é Yeshua, yes, no, maybe, Jesus. Josué é Jesus. E biblicamente, se nós formos para a tipologia bíblica, no Velho Testamento, Josué também é tipo de Jesus. Josué, ele viveu uma vida muito interessante, irmãos. Já falamos isso ontem aqui. E se você observar a conduta de Josué, provavelmente, talvez ele não teria tempo, porque em momento algum eu vi falar da família de Josué no seu caminhar. Josué aparece no começo da palavra de Deus como um adolescente, um jovem, tendo como mestre Moisés. Depois o Josué está passando o deserto e ali sendo já um homem de guerra. Quando Moisés morre, ele assume toda a responsabilidade de cuidar de que aquela nação tomasse posse da terra de Canaã. Então ele, com toda essa liderança, cria-se uma ideia de que a família ficou do lado. Mas como o nosso Deus é tão poderoso e completo, ele permite, no capítulo 24 de Josué, versículo 15, ele declara que ele estava completo em todas as áreas, de que a família dele ia muito bem, glória a Deus. Ou seja, nada pode impedir, tirar o foco daquilo que é a sua família. Eu até acredito que, depois daquela mensagem de ontem, daqui uns 9 meses, o pastor Manuel vai apresentar aqui muitos babies. Bom, você não veio, conversa com quem estava aí. Há uma palavra de Deus. Gênesis, capítulo 5, versículo 18 ao 32, eu vou procurar ler para ganhar o tempo. Gênesis, capítulo 5, versículo 18 ao 32. Aleluia, glória a Deus. Vem aqui, Espírito Santo. Aleluia. Xarabala suricanta manai. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Gênesis 5, 18 a 32, a palavra de Deus diz assim: aos 162 anos, a minha versão está na NIV, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Amém? Queridos, bom, então, lemos a palavra, falamos sobre geração, e agora você já sabe que Matusalém foi o homem que viveu mais tempo na Bíblia, 969 anos? Yes, no? Então tá bom, já posso sentar, não é? O pastor vai ler genealogia aqui, o que vai acontecer agora? Deus tem um plano especial. Deus tem um plano especial. A importância da comunicação das gerações.
Quando nós falamos naquela introdução de ontem sobre a questão voltada para a cosmovisão, visão de mundo, não é? Cada um tem a sua visão de mundo. Aquele irmão que mora ainda lá em Ipatinga, gloriosa Ipatinga, olha lá, hein? Quando você sai dos Estados Unidos e vai para Ipatinga e conversa com as pessoas ali, você percebe que ele tem uma visão. Ipatinga é o mundo. E você fala, meu Deus, Ipatinga é uma cidade pequenininha, grande, depende da sua cosmovisão. Eu me lembro que eu fiquei 10 anos na América preparando a documentação pela igreja, aquela coisa toda. Cheguei em 2000 e só em 2011 que eu pude ir para a minha cidade. Então, quando eu fiz aquele plano de ir para os Estados Unidos, para voltar ao Brasil, na minha cidade, no glorioso Santo André de São Paulo, aleluia, um paulista. Mas a nossa concorrência aqui é forte, homem. Quando eu volto à minha cidade, eu tinha uma expectativa enorme. Mas, irmãos, a primeira coisa que eu descobri, que eu fui tomar o tal do pingado na padaria do português, que era muito bom, tomar um pingado com pão e manteiga. Rapaz, o copo era desse tamanho. Oh my goodness, mas isso aqui é um pingadinho. E o pãozinho? Vocês aqui comem pão, né? Lá na Califórnia não tem pão brasileiro. Então tudo isso para mim era novidade. Eu falei, uau! Aí eu fui atravessar aquela avenida. Gente, parece que eu dei 2 passos e acabou a avenida. Oxe, fala sério, homem. E a Paulista então? Vamos deixar a Paulista para lá, né? Irmãos, é a cosmovisão. Porque na minha visão de mundo, a minha cidade era a maior cidade. Mas quando eu saí da minha cidade, andei em algumas cidades dos Estados Unidos, fiz alguns trabalhos pela igreja e conheci outras cidades, passei por Naples, fui até Los Angeles e estou aqui agora. Então, quando eu volto para casa, ou seja, na casa dos meus pais, da minha mãe, tudo ficou pequeno, porque a minha cosmovisão ampliou. Amém ou não amém? Amém. Queridos, mas dentro dessa mesma visão, eu vou te falar uma coisa. Eu era menino pequeno, não em Barbacena, mas em Santo André. Eu ia na conversa com meu pai me chamava e falava, Joel, vai pegar um café para mim e para o irmão visita. Aí eu ia pegar o café, entregava o café para o meu pai e para o irmão visita. E aí meu pai falava, pode sair daqui que aqui é conversa de adulto. Ok, pai? Aí já passou um tempo. Numa geração seguinte, o tratamento era diferente. Os adolescentes já participam da conversa dos adultos. Qual o problema? Na geração mais seguinte agora, é tudo muito mais diferente. Não existe mais conversa. Olha, isso é sério, irmãos. Eu estou falando de gerações. E o Espírito Santo de Deus está mexendo aí com você. Oh, aleluia. Em 2003, eu estava dirigindo uma igreja na cidade de Vero Beach, próximo a Orlando. E aí eu fui fazer uma visita para uma irmã, depois fizemos a visita. Por algum motivo, numa conversa, ela falou assim, pastor, tudo bem, você quer que eu pare? Eu paro. Aleluia. Tá bem. Tá good. Quer trocar? Eu também acho. Aí a irmã falou para mim, pastor, eu sou casada com um americano. Até aí pra gente não é mais motivo, brasileira, casada com um americano. E ela trouxe os 2 filhos dela para. Ela falou, a nossa comunicação é assim, eu estou na minha sala ou no meu living room, no computador, perto da cozinha fazendo o dinner. E o meu esposo está lá no office, no computador. O meu filho está no seu quarto, no computador. A minha filha no quarto. Vamos resumir. Eu vou convidar eles para vir fazer o jantar, então eu mando uma mensagem pelo computador. Fulano, a janta está pronta. Aí ele responde, espera um pouquinho. Aí o outro fala, já vou. Ou seja, nessa geração agora, dentro da mesma casa, as pessoas não estão se falando, estão teclando. Irmãos, antigamente, para acabar com as fofoqueiras era melhor cortar a língua. Hoje você tem que cortar os dedos. Sorry, pastor.
Queridos, nós estamos vivendo um tempo difícil, aonde nós precisamos entender que Deus está realmente mexendo com as situações. Mas eu quero que você preste atenção nessa palavra de genealogia que nós observamos nesta noite. Escute, se formos pregar sobre Enoque, eu sei que todos vocês entendem, vai sair uma excelente pregação aqui, porque nós sabemos que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. E vocês já ouviram muitos sermões especiais aqui com esses homens de Deus. Se nós formos falar de Noé, maravilha, não é? Não é muito difícil de pregar sobre Noé, irmãos? Porque Noé, enfim, aquele homem da fé, que foi chamado de maluco, de louco. 120 anos de arca? 120? Mais ou menos, ou 120. E ele está fazendo a arca, e o pessoal zomba de Noé, e Noé está lá. Enfim, faz a arca, entra na arca, vem o dilúvio. Então eu sei que os pastores aqui também já pregaram muito sobre isso. Mas eu queria falar de uma pessoa que está no meio, entre um e o outro, porque é uma ligação de geração. Matusalém. Matusalém não está na Bíblia simplesmente, irmãos, para ser conotado, conhecido, anotado e informado de que é o homem que mais viveu na terra. Para aquelas perguntinhas que nós fazemos para os adolescentes, né? Agora, quem acertar ganha uma Bíblia. Quantos anos viveu Matusalém? Todo mundo erra. 969 anos. Irmãos, existe um segredo lindo de Deus nas entrelinhas da palavra. E olha só, a Bíblia diz que Jered, o pai de Enoque, ele, quando estava com 162 anos, ele, com a sua família, chega Enoque na sua vida, 162 anos. Mas nós podemos observar que ele está mais ou menos na linhagem do 1 ao 6 de Adão. E o mundo já tinha recebido a influência do pecado. E o tal do pecado, irmão, ele é uma coisa assim terrível. O pecado é igual coceira. Tira a sua conclusão. Não dá vontade de parar de coçar, né? E o pecado aumenta. E já haviam passado gerações, e Jered, ele agora gerou Enoque. 162 anos. E a Bíblia vai falando agora de outra geração, que é a geração de Enoque. E a Bíblia diz que quando Enoque tinha 65 anos, Enoque conhece o seu baby, Matusalém. Sabe o que está escrito na Bíblia? Nessa minha versão aqui, eu vou ler para você ouvir bem. Preste atenção nisso. Gênesis capítulo 5 e o versículo 21 e 22. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. 22. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. Você prestou atenção nesse pequeno detalhezinho que muda toda uma história? Depois que Matusalém chegou na vida de Enoque, aconteceu uma coisa fundamental que mexe com a estrutura da família. Eu vou trazer só a sua memória aqui. Como eu queria ter 10 horas para pregar, eu sei que você ia dormir, claro. Eu me lembro do meu primeiro filho, da minha primeira filha, Carolina. Irmãos, todas as pessoas falavam, você vai ter um filho, e a sua vida vai mudar. Não, minha esposa ficou grávida, passou um dia, 2, 3, 9 meses, foi para a maternidade. Até aí está tudo bem, já havia diferença, claro, minha esposa estava grávida. Mas, ela entra para a sala de parto, fez uma cesárea. Eu estou na expectativa, o que vai acontecer com a minha esposa. Vem a nurse e apresenta a Carolina. Eu não me esqueço nunca mais daquela primeira vez que eu olhei a minha filha. Está aqui gravado, eu posso te descrever detalhes. Você é pai? Quantos pais aqui? Encontro de homens, congresso, 8º congresso de homens. Lembra? Quando Enoque viu Matusalém, ele sentiu a responsabilidade e o peso que o mundo estava atravessando. E a vida de Enoque teve que ser mudada.
E diz a palavra de Deus que quando Matusalém nasceu, Enoque passou a andar com Deus. Faz a diferença? Você já tinha percebido isso? Tudo bem, você já deve ter uns 3 filhos, não é? Ou 4. Glória a Deus, mas ainda dá tempo de você andar com Deus. Queridos, em nome de Jesus, nós somos o povo de Deus. Nós precisamos fazer a diferença. Nós não podemos permitir que o inimigo da nossa alma venha roubar a nossa alegria. O pecado já à porta. Eu não posso ceder ao mundo. Eu tenho que fazer a diferença. Você tem que fazer a diferença. Pastor, mas eu estou em luta. Eu também. E nunca se vai sair da luta. Só se você sair da guerra. E se sair da guerra, vai para onde? A luta está aí todo dia. O detalhe é você entender que na nossa luta existe alguém que pode resolver o nosso problema. Oh, aleluia! Enoque passou a andar com Deus. E a coisa foi séria, irmãos. Enoque não foi andar com Deus no domingo, na quarta ou na quinta. Meu Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus todo o tempo. Você quer vitória? Você quer vitória? Não entre na presença de Deus só na luta, na prova. Um filho mudou a história daquele homem. E daquele momento para frente, ele viu a necessidade de que ele precisava de Deus todo o tempo. Será que o seu filho não muda a sua história? Deus é tão lindo. Essa aqui, sabe aqueles flashzinhos que Deus dá assim de repente? Vou passar um que veio aqui agora. Veio rapidinho, eu vou te passar. Você quer buscar a presença de Deus? Olha para a face do seu filho. Cada vez que você olhar, fale um glória a Deus, um aleluia. Isso vai mudar a história. E o que aconteceu com Enoque? A vida de Enoque foi um contínuo andar com Deus, porque ele sentia o peso do pecado. Irmãos, existe uma coisa linda que está escrito no livro de Judas. Se eu falo Judas, capítulo 1, o pastor manda sentar. Judas, o versículo 14. E eu quero ver se eu tenho aqui para a gente ler juntos. Aleluia. Enoque, que viveu há muito tempo, a 7ª geração depois de Adão, disse: eis que o Senhor virá, acompanhado de milhares dos seus santos, para trazer o juízo a todas as pessoas do mundo e convencer todos os perversos das coisas terríveis que fizeram em rebelião contra Deus, e revelar todas as palavras terríveis que esses pecadores ímpios disseram contra Deus. Judas 14:15. Há duas variantes. Teologicamente, escatologicamente, Enoque, com o contato que ele tinha com Deus, Deus revelou para ele que nós, os santos, a igreja eleita, a igreja, a noiva do Cordeiro, após o milênio voltaria para o grande juízo final, para mostrar para os ímpios a sua impiedade e os condenar para a eternidade. Enoque já sabia disso, irmão. Deus teve o cuidado de revelar para ele. Porém, há uma outra variante. Nós temos que entender que o dilúvio aconteceu pós-Enoque. Em outras palavras, todos os homens daquela geração, daquele período, antes do dilúvio, estavam aguardando a ação do Deus poderoso para eliminar o pecado da terra. Eu dava glória a Deus. Dá para entender isso, amém? Deus revelou o dilúvio para Enoque antes de Noé.
É a Bíblia. Quando o homem anda com Deus, quando o homem coloca a vida dele nas mãos de Deus, Deus traz revelações do impossível. É a Bíblia, oh aleluia! Noé, Enoque tinha revelações profundas de Deus, porque ele andou com Deus. Ande com Deus, caminhe com Deus, entregue a sua vida para Deus, deixa Deus te dirigir. Não adianta, o mundo não vai mudar, o pecado não vai diminuir, as coisas ruins não vão parar de ser ruins, mas se você andar com Deus, você vai descansar, vai ter paz, vai ter alegria, vai ter gozo e a presença de Deus. Aleluia! Nós estamos falando de família. Estamos falando de Josué. Enoque não foi egoísta. Eu sei que você já pensou nisso. Aleluia. A verdade é que Matusalém percebeu esse detalhe. Talvez hoje você vai descobrir o propósito de Matusalém viver 969 anos. O nosso Deus faz tudo com propósito. Deus faz tudo com propósito. Isso é para eu e você entender que Deus tem tudo planejado para mim e para você. Todas as coisas de Deus já estão preparadas para mim e para você, porque Ele é antes de existir, Ele é durante a existência, Ele é pós-existência. Preso ao tempo, querido, so sorry, só eu e tu. Esse negócio de tempo, de dia, de hora, só para nós, gente. Para Deus não tem tempo, não se desespere. Assim diz Deus a você agora: receba. O tempo é dele. Não se precipite, porque para Ele, no tempo dele, a tua bênção vai chegar. Aleluia. Ai, receba. Irmãos, Matusalém começa a acompanhar o seu pai Enoque e começa a ver a glória de Deus na vida de Enoque. E a Bíblia diz que depois de 300 anos, Enoque foi tirado da terra. Passou 300 anos desse convívio maravilhoso, houve um arrebatamento. Se os pastores têm uma palavra melhor para dizer para esse fato que aconteceu com Enoque, me ajude, por favor, na minha falta de conhecimento. Houve um arrebatamento. E pelo que eu entendo, foi o primeiro. Enoque foi tirado da terra e não mais o viu. Matusalém, irmãos, estava observando isso. Matusalém estava observando a vida do seu pai. Geração. Queridos, a Bíblia diz, vou ler, né? A gente, afinal de contas, não consegue, depois dos 50 não consegue guardar tudo. Aleluia. Quantos anos chega Lameque na história? Meu Deus. Me ajuda aí, gente. Lameque chegou. Não, isso antes. 777 ele morreu. É 182 ou 187? Whatever. Está aí. 182 ou 187 anos tinha Matusalém e chega o seu filho Lameque. Obrigado, irmã. 182. Matusalém agora é pai. E Enoque é vô. E a Bíblia diz que Lameque viveu com seu vovô aproximadamente 113 anos. Olha, ao mistério. Ao mistério, homem. Pense no mistério de Deus. Escute. 65 anos Enoque tem um filho e dá o nome dele de Matusalém. Quando Matusalém tem 182, ele dá para Enoque um neto. Primeira, segunda e terceira geração. Tanto Matusalém como Lameque foram influenciados por Enoque.
tanto neto e pai foram influenciados pelo avô. Matusalém viu os milagres de Deus acontecendo na vida do seu pai, mas Lameque viu os milagres acontecendo na vida do seu avô. Sabe que eu começo a pensar, isso aqui sou eu que estou dizendo? Eu começo a imaginar, olha, eu olho para o pastor Manuel e vejo assim, um dia nós estávamos numa reunião tão importante, e muita coisa acontecendo, e daí a pouco o pastor Manuel me cutucou, e estava com o celular na mão, falei, meu Deus, deve ter uma informação aí, que essa vai complicar a coisa. E o pastor Manuel, Joel, olha aqui, quando eu olhei, era a foto do seu neto ou netinha. Sabe por quê? O neto é mais interessante que o... Não é mais interessante, por favor, eu usei a palavra errada, me perdoe. Parece que o vô gosta mais do neto do que do filho, não é? Mas tem um motivo, gente. O filho, além de você ver ele bonitinho, fazendo gracinha, você tem que trocar fralda, tem que comentar o... Agora o vô, irmão, sabe o que o vô faz? Ele abraça, ele vê, ele, né? Mas na hora do choro, pai, cuida. Por isso que vô gosta mais de neto. Agora pensa comigo, em nome de Jesus. Matusalém, com certeza pegou o seu netinho Lameque no colo. Enoque pegou o seu netinho Lameque no colo. São tantos nomes, não é? E com certeza ele falou de Deus para Lameque. Meu neto, eu tenho um melhor amigo. Meu neto, agora é hora de eu falar com Deus. Vem cá, netinho, vou te apresentar o meu melhor amigo. E aí entrava Enoque na presença de Deus com o seu netinho no colo. Reunia as 3 gerações, vô, pai e neto, e ia buscar a presença de Deus. Nós estamos vivendo uma cosmovisão onde a nossa geração está com dificuldade de se relacionar. Hello! Esse tempo presente, existe uma crise dentro das casas, das famílias, dos lares. E pode ser que você entrou aqui ontem e está aqui hoje dizendo, eu não posso dizer o que Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O diabo, o velho, antigo, carcará, ele conhece de tudo. Ele estava lá no princípio influenciando o pecado. E ele está mexendo com as famílias todo o tempo. E essa história que fica bonitinho, um garotinho, ai que lindo pastor, meu baby de 2 anos já mexe no laptop, olha que show. Eu acho que não sou só eu que sei disso não. Daqui a pouco nós vamos trazer para a classe aqui da nurse da igreja, um laptop para cada criança, assim elas ficam quietinhas, né? Só não sei o que elas estão fazendo. Isso está quebrando a geração, a relação. Isso é um ataque do inimigo. Pastor, o senhor é anti tecnologia? Não, sou super a favor da tecnologia. Ela é uma bênção. Estou até usando ela aqui para deixar minhas informações em dia. Mas acontece que Enoque, com convicção, passou para Matusalém a glória de Deus para a vida dele. Matusalém teve o cuidado de falar para Lameque de que o Deus do pai dele era um homem, Deus era poderoso para fazer mover todas as coisas, e o seu avô era um grande homem de Deus. Irmãos, a história segue, e olha que coisa linda. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 5, versículo 28 e 29. Gênesis capítulo 5, 28 a 29. Se você puder colocar ali, glória a Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 28 e 29. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé. E disse, olha o que ele disse. Olha o nome de Noé, o que significa. Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou.
O nome Noé significa consolo. Consolo, Noé, consolo. O pai de Noé já sabia que o seu avô tinha uma intimidade com Deus tão grande. E agora, ele coloca o nome de Consolador, porque sabia que as palavras proféticas de Deus na vida de Enoque iriam se cumprir na vida de Noé. Você está entendendo, amém? Você entendeu porque o inimigo quer quebrar a relação das gerações? Porque quando o meu avô pregou o evangelho para minha mãe, a minha mãe pregou o evangelho para mim, e eu estou pregando o evangelho para minha filha. Os meus avós aparecem nos anais do livro da Assembleia de Deus de São Paulo, e está lá, Luiz Liberato, Maria Liberato, aceitaram Jesus quando ainda eram os finlandeses, Daniel Berg estava lá. Ele passou por São Paulo, mas quem ficou foi a missionária Ingrid França, os missionários. E o meu avô teve todo cuidado de falar que Jesus era bom para minha mãe. E a minha mãe teve todo cuidado de falar para mim que Jesus era bom. E eu estou muito preocupado em dizer para minhas filhas que Jesus é bom. E que nós todos iremos para o céu de Deus. Eu e você precisamos dar continuidade nesse milagre que está acontecendo na sua vida. O mundo não vai mudar, o pecado não vai acabar, até que Jesus venha. Vai piorar. Acabamos de orar pelas Filipinas, sinais dos tempos. E muito crente não está nem aí, fala: meu Deus, deixa eu ganhar mais dólar aqui, Jesus. Segura aí, Senhor. Querido, olhe para a sua casa. Existe uma alma preciosa que precisa de uma bênção lá. Olhe para o seu filho. Não gaste 60 horas de trabalho na semana. Invista um pouco de tempo na vida dos seus filhos. Vai chegar uma hora que o seu filho vai estar tão entretido com as coisas que ele tem, que ele não vai ter tempo de te dar atenção. E pode ser que as coisas roubem a bênção da salvação. Amém? Eu quero encerrar essa mensagem. Hoje é domingo e eu sei que você tem um compromisso amanhã. E eu tenho convicção que amanhã você vai estar com Deus, com a presença dEle na sua vida. Mas eu quero mostrar uma outra coisa dessa mensagem. Irmãos, quando nós pregamos sobre o assunto de Noé e a arca, nós observamos uma coisa muito interessante. Noé parecia um maluco, não é? Ele e os filhos, a Bíblia diz que entrou somente 8 pessoas. E Noé estava lá, fazendo a arca. Chuva. Esse velho é crazy. Nunca choveu. E o homem está falando que vai chover. Barco. Que isso? Uma invenção tectônica, pirotécnica, e põe o nome que tu quer aí. Para que esse negócio? Animal dentro da... Por favor, homem. Coitado dos filhos de Noé, não é? Tem que seguir o pai, não é? Era assim que funcionava. Escuta. E o vô de Noé, então? Onde que estava o Matusalém? Onde estava o Matusalém? Parou para pensar nisso? 182 com 187 dá 300 e alguma coisa. 362? É isso mesmo? Tem gente boa de matemática aqui. Mais 600? Quem respondeu? Paulista, fala aí, Paulista. Quanto? Eu quero ver quem está falando. É o senhor? Pode falar mais alto? Que fim levou Matusalém, pastor? Aonde foi parar Matusalém, pastor? Portugal? Queridos, em todo o tempo, o Espírito Santo de Deus vai corroborar na minha fé e na sua fé. Porque lá fora o mundo está dizendo que eu e você somos loucos. Lá fora todo mundo está dizendo que nós estamos querendo levar nossos filhos a cabresto para a igreja. É mentira do diabo. Nós estamos preparando a arca da volta de Jesus. O Espírito Santo está interagindo assim como Matusalém interagiu na vida de Noé todos os dias. Noé, pode fazer a arca, Noé.
O meu pai, eu vi ele sendo arrebatado. Eu vi a comunhão do meu pai Enoque, Noé, com Deus. Noé, constrói a arca. Foi Deus que falou sim, Noé. Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Faz, Noé, faz a arca, meu neto, constrói a arca. Porque eu tenho relação com Deus que mandou você fazer essa arca. Oh, aleluia! Eu e você não estamos sozinhos no mundo. O Espírito de Deus está aqui para nos ajudar, nos abençoar. É por isso que eu e você falamos línguas estranhas. É por isso que eu e você vemos um milagre. É por isso que eu e você vemos salvação, vemos libertação. Porque o Espírito está corroborando para que eu e você possamos ir ao céu. Aleluia. Irmão, se você tinha dúvida que Jesus vai voltar, leia a Bíblia. Aquilo que parecia impossível para Noé, ele tinha um testemunho fiel. Matusalém estava testificando: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. A igreja está aqui na terra para dizer para você que Jesus Cristo vai voltar? Sim. A igreja está aqui na terra dizendo para você que vale a pena. E nesta noite o meu coração ferve, porque Jesus Cristo está voltando. Continua construindo a arca. Fazer a arca dá trabalho, irmãos. Fazer a arca tem muita gente contra. Fazer a arca dá muito problema. Fazer a arca é difícil. Fazer a arca é lutar contra tudo e todos. Mas fazer a arca vai te levar para o céu. Aleluia. Quero lhe convidar a você a se colocar em pé em nome de Jesus. Com a permissão do pastor. Com a permissão do pastor. Eu quero terminar esse congresso de homens dizendo: amados avós, cuide dos seus netos, dê o de melhor para eles. Se você quer comprar um iPad, um iPod, um iPhone, fale de Jesus para ele. Querido pai, não troque um tempo de atenção com seu filho para fazer o culto doméstico. Pai, meu filho, fica aí com um aparelho eletrônico, fica com a televisão, vai para o cinema, faz o que você quiser. Eu quero é trabalhar. Ou eu quero ver o Facebook, fica você no outro canto. Vamos quebrar as artimanhas do diabo. Vamos falar de Jesus na nossa casa. Querido, todos os bens da terra são passageiros. Todos os bens da terra são passageiros. Mas a salvação é para a eternidade. Diz a palavra de Deus, concluindo o assunto que nós lemos: e ao cargo de 969 anos, morreu Matusalém. Sabe o que significa isso? Analogicamente, Espírito Santo, quando ele sair da terra, a igreja do Senhor Jesus será arrebatada aos ares. E nós entraremos na maior e melhor viagem, porque nós vamos encontrar o nosso Deus, o nosso eterno Deus, que vai levar a igreja santa para o céu de Deus. Matusalém não se afogou, Matusalém morreu. Matusalém esforçou Noé a fazer a arca, e quando morreu Matusalém, veio o dilúvio, e a arca protegeu a família de Noé, e Noé pôde atravessar e ver do outro lado a mão de Deus. Eu e você vamos para o céu de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui. Se um dia você ouvir falar que o Espírito Santo de Deus foi embora e você ficou, misericórdia. Por amor ao seu filho, por amor à sua geração, fale de Jesus a tempo e fora de tempo. Poupe o seu problema. Jovens, ame a Jesus. Ame a Jesus. Ouça a palavra dos seus pais. Ouça a palavra dos seus avós. Jesus é bom, ele faz milagre. Jesus é bom, ele muda a vida. Jesus é bom, ele salva. Jesus é bom e ele batiza. Jesus é bom e ele dá solução para o seu problema. E eu quero te convidar em nome de Jesus, você que esta noite está ouvindo essa mensagem e que crê que alguma coisa é importante ser mudada na sua vida, e que você quer tomar uma atitude como tomou Enoque, passou a andar com Deus, vem aqui à frente. Nós vamos encerrar esse congresso de homens, mas eu sei que o Senhor vai mudar a sua história. Você não vai precisar ter um filho para começar a andar com Deus. Você pode começar agora. Eu não estou fazendo um apelo para quem não é salvo, mas se você também não aceitou Jesus ainda, ou se você está desviado do caminho do Senhor, por favor, o tempo é agora. Eu quero orar por você.
Se existe alguém que está aqui desviado, Jesus está voltando. A prova é que Noé viu o dilúvio. Você vai esperar o povo ir para depois você fazer o quê? Se existe um desviado aqui, venha para frente. Eu quero abençoar a sua vida para você recomeçar a sua vida com Deus. Se existe alguém que não tem Jesus no coração e foi tocado por essa mensagem, em nome de Jesus, venha receber Jesus. Nós vamos orar por você. Sabe o quê? Mas também eu quero fazer um apelo aos servos de Deus. Como vai a sua vida com Deus? Pode melhorar? Se pode melhorar. Se você quer Jesus como Senhor, todos os dias da sua vida, venha receber essa oração. Vai mudar a sua história. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É tempo de andar com Deus. É tempo de ver os milagres de Deus. É tempo de receber revelação de Deus. É tempo de ser cheio do Espírito Santo de Deus. É tempo de Deus na nossa vida. O pecado, o problema, a dificuldade, ela vai ficar para trás. Quanto mais você chegar a Deus, o problema vai ficar para trás. Quanto mais você estiver perto de Deus, as dificuldades vão ficar para trás. E essa noite, você que está aqui, creia, Deus vai visitar a sua vida. Deus vai mover a sua vida. Você não veio aqui por acaso ouvir essa palavra. Pastor, eu vou na igreja todo domingo, mas Deus está falando com você hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus. Vou orar, irmãos. Irmãos, eu estou falando aquilo que Deus está me mandando e não julgue. Melhor, julgue o profeta, você pode. Ei, Pedro, você é filho do pastor Manuel, não é? Você é filho desta geração. Deus chamou o seu pai e a sua mãe para uma grande obra, Pedro. E o Deus do seu pai é um Deus de milagre. O Deus do seu pai, que mudou a história do seu pai, assim diz Deus, está mudando a sua história aqui e agora. Pedro, eu não sei se você me entende, mas Deus diz que hoje, Pedro, o Espírito Santo de Deus, assim como Matusalém estimulou a Noé para não desistir, Ele está te estimulando. Pedro, as promessas de Deus na sua vida são reais. Estou neste momento orando por você para repreender o espírito de temor, para que você seja ousado, porque Deus tem algo grande. Deus tem algo grande, e para a sua geração, Deus vai te levantar com as mãos dele. Assim diz o Senhor, Pedro. Tempo de Deus para a sua vida. Hoje Deus está mudando a sua história. Deus está entrando na sua casa, Pedro. Deus está mudando as coisas ali dentro. Mas seja corajoso, seja cabeça, seja líder, porque Deus vai fazer algo grande. Você é separado para Ele, amém? Estenda suas mãos para o altar. Deus, em nome de Jesus, estou orando em nome de Jesus, Pai, sem nenhuma emoção, mas eu sei, Senhor, que chegou o tempo deste jovem. Deus, Tu tens algo grande para esta vida. Senhor, existem coisas que só o Pedro sabe, Senhor, mas eu quero em nome de Jesus repreender todo espírito de temor. Todo espírito de temor eu repreendo em nome de Jesus. Dá espírito de ousadia, Pai. Assim como Tu foi com Davi, Senhor, se com Pedro, Pai. Assim como Tu foi com Davi, se com Pedro. Assim como Tu foi com Davi, se com Pedro. Em nome de Jesus, ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Oh.